Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da igreja Aliança Cristã Missionária Vista Verde. Nós estamos na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e neste ano nós nos propusemos a ler a Bíblia inteira, do começo do ano, começando com Gênesis capítulo 1, 2 e 3, fazendo essa leitura de 3 em 3 capítulos por dia. Chegaremos em dezembro agora, terminando o livro de Apocalipse. E nesse calendário, nessa proposta, sempre que surge a leitura de um novo livro, nós estamos gravando um novo vídeo para explicar um pouquinho sobre o que cada livro da Bíblia está tratando, qual é o seu autor, quais são alguns temas centrais e principais. Então esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. Nós estamos agora entrando numa porção do Novo Testamento que nós chamamos de cartas da prisão. Cartas que nós acreditamos que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso. Não sabemos se na prisão de Cesareia ou numa prisão em Roma, mas o fato é que Paulo parece escrever essas cartas entre o ano 60 e 63. O mais provável é que quando ele estava preso em Roma, de acordo com o relato de Atos capítulo 28, versículo 30, que nos diz que ele estava preso lá por 2 anos e recebendo visitas. Então nessas visitas imaginamos que aqueles que vinham visitá-lo levavam as cartas aos destinatários. Essas são as cartas da prisão, e a primeira é a carta aos Efésios. E quando a gente lê essa carta, então, que o apóstolo Paulo escreveu entre o ano 60 e 63 em Roma, nós entendemos que ao se comunicar com os Efésios, o apóstolo Paulo deixa muito clara a intenção de expor, nessa carta aos Efésios, a nossa antiga condição sem Cristo e a nossa nova identidade graças a Jesus. Essa é uma divisão muito clara da carta. Ele começa a carta falando quem nós éramos sem Cristo e quem passamos a ser por conta de Cristo. Então, eu creio que pensando nessa clara divisão da carta aos Efésios, um versículo, uma palavra que defina esse livro, a carta aos Efésios, é a palavra identidade. E definindo a carta aos Efésios com a palavra identidade, eu diria que toda essa carta pode ser resumida em Efésios capítulo 4, versículo 1, onde nós lemos: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Uma vez que você recebeu Jesus, uma vez que você rendeu a vida para Jesus, se tornou discípulo de Jesus, você deve viver de acordo com esta nova identidade em Jesus. Como eu falei, existe uma divisão muito clara nessa carta, que seria do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo falando da nossa nova posição em Cristo, quem nós éramos e quem passamos a ser em Cristo Jesus. E do capítulo 4 ao capítulo 6 ele fala sobre a nossa nova forma de viver em Cristo Jesus, ou por conta de Cristo Jesus. Quem nós éramos e quem passamos a ser, é a primeira divisão, capítulo 1 ao capítulo 3, e a segunda divisão é como vivemos a partir dessa nova forma de ser graças a Cristo Jesus. Então, falando dessa primeira divisão, do capítulo 1 ao capítulo 3, no capítulo 1, o apóstolo Paulo começa falando para nós sobre as bênçãos espirituais por estarmos em Cristo Jesus. Quando alguém se rende a Jesus, quais são os benefícios desta rendição? O que é acrescentado na vida de quem se rende a Jesus? A gente precisaria de muito mais tempo só para falar desse primeiro capítulo da carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Olha quantas coisas que Deus fez por nós em Jesus. Nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, nos escolheu nele antes da criação do mundo, nos predestinou para sermos adotados como filho. Nele nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Que mais? Ele nos revelou o mistério de sua vontade. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da vontade. Enfim,
há uma infinidade de coisas que recebemos por termos entregado nossa vida para Jesus. Quando Jesus recebe nossas vidas, Ele também nos dá essas diversas bênçãos e passamos a ter uma vida transformada graças aos feitos de Jesus na cruz. Um dos maiores presentes que recebemos, o capítulo 1, versículo 13, nos diz que quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, quando você ouviu que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, e quando você acreditou nisso e entregou sua vida para Jesus, Paulo fala em Efésios 1,13 que vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. É interessante essa figura de linguagem que o apóstolo Paulo diz que nós somos selados com o Espírito Santo. É uma linguagem antiga de que quando as cartas reais eram enviadas e aí tinha aquele selo real de que aquela carta de fato tinha sido enviada pelo rei e tinha o carimbo do anel selo do rei como garantia de que aquela carta era real, ou também a ideia do selo de garantia no sentido do compromisso de quem está enviando a carta de que vai se comprometer a fazer aquilo que disse que faria. Paulo está nos dizendo de que Deus se compromete que vai nos salvar porque nós entregamos nossa vida para Jesus. E a garantia disso é a habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Essa é como nós podemos ter certeza de que seremos salvos. Como nós podemos ter certeza de que quando nossos olhos se fecham na história, eles se abrem na eternidade. Porque o Espírito Santo veio habitar em nós. Essa é a nossa garantia. Temos a garantia de vida eterna porque o Espírito Santo habita em nós. Essa é a garantia que Deus nos deu. A gente chega no capítulo 2, e o capítulo 2 ele é central nessa compreensão da nossa vida, quem nós somos e quem passamos a ser, e há uma clara divisão disso. Capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3 fala o que nós éramos. Paulo fala, vocês estavam mortos, suas transgressões, vocês viviam satisfazendo suas vontades da carne, vocês eram merecedores da ira de Deus. Nós éramos assim sem Cristo, perdidos, vivendo para os nossos próprios prazeres, para a nossa própria satisfação, para a nossa própria vontade, e isso cada vez mais nos afastando de Deus e de uma vida com Deus. Assim éramos. Porém, o versículo 4 faz uma transição aqui, ele diz, todavia, vocês eram assim, perdidos, estavam sozinhos, porém, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Nós estávamos mortos em nossos pecados, nós estávamos mortos espiritualmente, desconectados de Deus, não tínhamos interesse por Deus, não estávamos procurando por Deus, e é nesse momento que estávamos perdidos que Deus nos dá vida em Jesus. E eu gosto muito de um exemplo sobre essa passagem que diz que a salvação, o evangelho, não é a história de um mergulhador que entra no mar para salvar aquele que está se afogando. A história do evangelho é de um mergulhador que vai na maior profundeza do oceano para resgatar alguém que estava morto já, afogado em seus pecados, e lhe dá uma nova vida. Foi isso que Jesus fez por nós. E aí então, no capítulo 2, quando a gente tem essa esclarecimento de quem nós éramos, versículos 1 a 3, o que nós somos, versículo 4 a 6, agora o que nós seremos, versículos de 7 a 10. Nós somos salvos, não por obras, mas pela fé em Jesus, para a realização de boas obras. Boas obras não salvam, mas para fazer boas obras somos salvos. Ou uma outra expressão seria, as nossas boas obras refletem a salvação que recebemos. Como é que a gente sabe que alguém foi salvo? Olhando as obras que essa pessoa pratica, porque alguém salvo não vai praticar más obras. Seria mais ou menos essa explicação. E, além disso, do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 21, o apóstolo Paulo fala que, por estarmos em Cristo, nós também recebemos uma nova família, ou entramos para uma nova família, a família de Deus. Uma vez que fomos adotados para fazer parte da família de Deus. Assim termina, então, a primeira parte da carta de Paulo aos Efésios.
E agora a gente vai entrar num segundo momento dessa carta, que é a nossa nova forma de viver em Cristo Jesus. Já que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais, nos predestinou, nos regenerou e tantas coisas que nós ouvimos, como é que a gente vive agora a partir disso? O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4 que a primeira forma de viver em Cristo Jesus é andando em novidade de vida. Já que nós estamos em Jesus, temos que andar como alguém que está em Jesus. Capítulo 4 vai falar do exercício dos dons e a finalidade desses dons, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores, é nos ensinar a vida cristã e nos levar à maturidade da fé. É o que o apóstolo Paulo diz, que Jesus constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para preparar os cristãos para a obra do ministério. Então, esses dons existem com finalidade de preparação, de nos levar à maturidade. Ele diz isso, que o exercício desses dons, capítulo 4, versículo 13, vai acontecer até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É por isso que esses dons dão exercícios, para nos levar a cada dia mais ser parecidos com Jesus. Capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo vai falar da vida baseada no amor. Uma vez que somos amados por Deus e amamos a Deus, a nossa vida deve ser uma vida de imitação. Capítulo 5, versículo 1 de Efésios. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. E aí o apóstolo Paulo começa a discorrer o que seria viver em amor, começando a falar do que é o contrário ao amor. Não haja obscenidade entre vocês, conversas tolas, gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça. O apóstolo Paulo vai falar em capítulo 5, versículo 18, não se embriaguem com vinho, mas encham-se com o Espírito Santo, ou melhor dizendo, deixem-se encher com o Espírito Santo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se deixa se encher pelo Espírito? Como é que a gente abre nossa vida para o Espírito nos encher? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nos permitimos que o Espírito Santo nos encha, abrimos nossa vida para sermos cheios do Espírito. E aí o apóstolo Paulo vai falar uma coisa muito interessante. Quando ele termina essa parte sobre a vida baseada no amor, ele encerra dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros. Então, como é que é essa sujeição mútua? Ele começa primeiro com as mulheres, elas se sujeitam aos seus maridos, respeitando seus maridos. Sujeitem-se uns aos outros. Como? Os maridos amando suas mulheres. Capítulo 6, versículo 1. Os filhos obedecendo seus pais. Sujeitem-se uns aos outros. Como? Os pais não irritando os filhos. E é só um parênteses muito importante aqui, quando o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. A palavra pais aqui que ele usa é para o casal progenitor. Então Paulo fala em Efésios 6:1 que os filhos devem honrar pai e mãe. Só que quando ele fala pais não irritem seus filhos, no capítulo 4, a palavra que ele usa é para pais homens, no plural. Então todos os homens que têm paternidade, que têm filhos, não devem irritar seus filhos, mas criá-los segundo as instruções e conselhos do Senhor. Isso significa dizer que os filhos devem honra a pai e mãe, porém a responsabilidade prioritária, não exclusiva, mas prioritária, de ensinar, de criar os filhos, de instruir os filhos no conselho do Senhor, essa é uma responsabilidade de homens, é a responsabilidade dos pais. Isso fica muito claro em algumas línguas, por exemplo, no português nós temos a mesma palavra para pais, tanto pais, homem e mulher, o casal progenitor, ou como pais, homens no plural, é a mesma palavra. Mas no inglês, por exemplo, você vai ter parents para falar de pai e mãe e fathers para falar de pais, homens no plural. Isso acontece em algumas línguas, não no português.
No grego também acontece da mesma forma, então a gente precisa ficar atento a algumas particularidades do texto para captarmos a essência do que o texto está nos transmitindo. Ainda mais esse assunto de criar os filhos na instrução do Senhor, porque parece que essa tarefa muitas vezes é delegada a mulheres, ou se espera de mulheres que mulheres façam isso. E as mulheres podem fazer e fazem com muita maestria, porém a responsabilidade dos homens. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Mulheres respeitando seus maridos, maridos amando suas mulheres, filhos obedecendo aos seus pais, pais criando seus filhos na instrução do Senhor, escravos obedecendo aos seus senhores e senhores tratando os escravos de boa forma. É assim que sujeitamos uns aos outros dentro do reino de Deus, dentro da família de Deus. E a gente vai caminhando para o final agora sobre o apóstolo Paulo vai encerrar sobre essa nova forma de viver em Cristo Jesus, falando sobre a vida fortalecida pelo Senhor. Ele usa uma analogia aqui de uma armadura, talvez em sua prisão em Roma, era uma prisão domiciliar, quem sabe o apóstolo Paulo estava preso, sendo observado por um guarda romano, e aí observando aquele guarda romano e toda aquela armadura romana, ele tem um bom exemplo de descrever como nós devemos visualizar nossa vida espiritual. Ele usa os mesmos elementos da armadura, falando de que devemos nos fortalecer. Ele fala isso no capítulo 6, versículo 13. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis. Ou seja, essa armadura é uma armadura de proteção, é uma armadura de resistência, uma armadura que protege de ataques inimigos. E como é que seria essa armadura? É uma armadura que faz uso da verdade, da justiça, do evangelho, da fé, da salvação e a palavra de Deus. Não é uma linguagem simbólica como, estou vestindo a armadura de Deus. Não, mas é o uso da fé, da salvação, da palavra, do evangelho, da verdade, da justiça que te protege, que irá proteger a sua vida. E o Paulo encerra essa carta dizendo de que Tíquico, o amado e fiel servo do Senhor, lhe informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Talvez Tíquico foi o portador desta carta que seria levada à igreja de Éfeso. E ele finaliza dizendo: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Assim Paulo termina essa linda carta, a carta aos Efésios. Poxa vida, que interessante pensarmos, né, de um homem preso escrevendo palavras tão libertadoras. Então, quando a gente lê essa curta carta, a carta de Paulo aos Efésios, podemos ter várias lições, várias impressões. Uma delas, a carta deixa muito claro para nós, ela nos revela a conexão entre o que cremos e o que vivemos. Há uma grande conexão e uma conexão inseparável entre nosso discurso de fé e a nossa prática de vida. E então essa carta de Paulo aos Efésios, ela nos desafia a compreender que em Cristo nós temos uma nova identidade e devemos viver de acordo com essa nova identidade. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, e fica aqui o nosso desafio, o nosso apelo: conheça a sua Bíblia, porque quando você conhece a sua Bíblia, você conhece o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu vejo você em alguns dias no nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos, e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço para você, que o Senhor Jesus te abençoe.